Olá, bom dia. A gente hoje vai revisar aqui o conteúdo da prova global, certo? No livro, na página 219 e 220, ácidos nucleicos. O que seria, na verdade, os ácidos nucleicos? São macromoléculas formadas por unidades menores conhecidas como nucleotídeos, certo? Cada nucleotídeo é formado por três partes. Eu tenho a pentose, que é um açúcar, certo? É um monossacarídeo com 5 átomos de carbono. Eu tenho um grupo fosfato, que ele deriva da molécula do ácido ortofosfórico, certo? Que tem como fórmula H3PO4 e uma base nitrogenada. Se você observar o desenho aí da frente, do lado, ó, isso aí na verdade, a formação do nucleotídeo, né? O fosfato, que é essa forma de círculo, a pentose, que é essa figura com esse pentágono, né, com 5 lados, e a base nitrogenada, que é esse retângulo, né? Ambos eles formam aí, na verdade, os ácidos nucleicos, certo? Quando a gente inicia o estudo dos ácidos nucleicos, a gente estuda dois tipos. Eu tenho RNA e tenho DNA. Existem algumas diferenças que você tem que observar, né? Existem algumas diferenças que tornam aí tanto o DNA como o RNA trazem características distintas, né? O que é que acontece? Ó? Quanto às pentoses, existem dois tipos, certo? A ribose, que é a pentose presente no DNA, no RNA, então a pentose presente no RNA é a ribose, e a dixorribose, certo? Que é a pentose presente no DNA. Então, quando falar o que diferencia o DNA e o RNA quanto às pentoses, eu tenho aí, na verdade, a pentose presente no RNA é a ribose e a pentose presente no DNA é dixorribose. Outra diferença também se dá aí dos ácidos nucleicos são as bases nitrogenadas, né? A timina é uma base exclusiva do DNA, certo? Timina é exclusivo no DNA, enquanto a uracila aparece apenas no RNA. As outras três bases, adenina, citosina e guanina, ocorrem tanto no DNA como no RNA. As bases nitrogenadas pertencem a dois grupos, certo? Eu tenho as bases classificadas como púricas, caso eu tenha adenina e guanina, e tenho as bases aí classificadas como pirimídicas, a timina, citosina e uracila. Então, lembrem-se que as bases nitrogenadas elas se dividem em dois grupos: as puras, adenina e guanina, e as pirimídicas, timina, citosina e uracila, certo? Aí, outra diferença com relação aos ácidos nucleicos é essa. Além de todas as diferenças em sua composição, os ácidos nucleicos diferenciam por sua estrutura. O DNA é uma dupla fita, ó, se você observar aqui em hélice, ó, dupla fita em hélice, está observando aí o desenho, né? Enquanto o RNA observa-se apenas uma cadeia que pode enrolar-se sobre si mesmo. Então, o RNA ele tem apenas uma fita única, enquanto o DNA existe em uma dupla fita, certo? Na forma de hélice. A respeito da síntese dos ácidos nucleicos, o DNA se destaca pela sua capacidade de autoduplicação. Esse processo é conhecido como replicação do DNA e se caracteriza por ser semiconcertativo, pois o DNA formado nesse processo, certo? É composto aí por uma fita recém-formada e outra pertencente ao DNA usada no processo. Conheça detalhadamente o processo de replicação do DNA, que é o que vocês estão vendo aí. Ó. A molécula de DNA possui relação direta com as características físicas e fisiológicas do nosso corpo e de outros seres vivos. Nos seres eucariontes, o DNA é encontrado no núcleo das células e nas mitocôndrias. Certo? Aí são algumas características do DNA. Aí, observando aqui a fita do DNA, eu tenho aí as pontes de hidrogênio, né, que ligam as bases nitrogenadas. Aí, ó, as faixinhas de azul, eu tenho a adenina, a vermelha eu tenho a timina, citosina, né, essa azul,
e a amarela eu tenho aí a guanina. Quando se fala em pareamento, quem liga a quem, observe aí pelas cores, ó. O azul liga ao amarelo, ou seja, a citosina só liga-se à guanina, certo? E a timina liga-se à adenina. Então, quando se fala em pareamento das bases nitrogenadas do DNA, adenina pareia com timina, citosina pareia com guanina, ATCG, certo? Agora a gente vai ver algumas características do RNA. A síntese de RNA também ocorre a partir de uma molécula DNA, que é usada como molde em um processo conhecido como transcrição. Nesse processo, a principal enzima responsável por desencadear a relação é chamada de RNA polimerase, certo? A principal função do RNA é copiar e transportar todas as informações contidas no DNA até as estruturas responsáveis pela elaboração de proteínas. Então tá aí a fitazinha de DNA, né? De RNA, perdão. Eu tenho aí um esqueleto de açúcar fosfato. Aí eu tenho as bases nitrogenadas, ó. Adenina pareia com guanina e citosina com uracila. Lembre-se, no DNA, né, quando se fala em pareamento, adenina pareia com timina, citosina com guanina. No RNA, pareamento já acontece diferente, ó. Adenina com guanina e citosina com uracila. Assista este vídeo com atenção, leia também o material em PDF e dê uma leitura também no livro, certo? No tema 6, na página 219 e 220, certo? Uma boa prova, certo? E qualquer dúvida é só me procurar.